Senhor, aos amados irmãos, amém? Bom, irmãos, vamos aqui acompanhar o vídeo do Leandro Quadros, né, do Adventista, né? E é o tema sobre questão, né, sobre a guarda do sábado, que os adventistas guardam errado, né? A maioria da população guarda o dia de sábado errado, tá bom? Depois nós vamos entrar nesse assunto. Vamos primeiro assistir esse vídeo aqui. Vamos direto aqui no YouTube e vocês vão me acompanhar direto no YouTube, certo? Não perca esse vídeo completo aqui, porque eu tenho muito a revelar para você dentro da Bíblia Sagrada, tá bom? Vamos lá. Este é o segundo vídeo, né? Muito importante você conhecer mais mistério sobre sábado, tá bom? Vamos lá, acompanha aí. O Adriano, sou da Igreja Comunidade Hebron e vejo o sábado como lei de Deus e como devemos reservar o sétimo dia para fazer a obra de Deus. Mas não vejo o sábado como um dia que a Igreja Adventista vem adotando, como um dia após a sexta-feira, sendo que o nosso calendário respeita o marco, só nascimento de Cristo. Mas é fato também que na Bíblia não se tem a data de nascimento e da morte de Jesus. Olha aí, bateu bem na hora que eu estava lendo aqui o que você estava falando. Mas a questão é a seguinte, a pergunta dele é com relação ao sábado. O sábado, a data do calendário, esse calendário foi mudado, houve esse erro. Porventura, o sábado que estamos guardando não é o sábado verdadeiro? Meu querido irmão. A pergunta da pessoa está correta. Realmente, os adventistas e a população não guardam o sábado realmente correto, certo? Vamos lá. Irmão, olha, parabéns primeiramente por você já ter essa disposição de ver que o mandamento do sábado é algo bíblico, viu? Isso é muito importante. Isso demonstra que você tem estudado as Escrituras e permitido que o Espírito Santo guie a sua mente. Segundo ponto, para assim fecharmos com chave de ouro o seu estudo, quero lhe ajudar nesse aspecto. Veja, o fato de nós adotarmos um calendário em alguns lugares com os dias da semana em ordem diferente, isso em nada altera os dias da semana conforme as Escrituras. Vou lhe ajudar a entender um pouquinho isso. Olha só o que ele está dizendo, né? O que ele está dizendo, que se você adotar os outros calendários, não vai mudar em nada. Irmão, pelo amor de Deus. Só que afetou, né? Porque ele segue o calendário gregórico, o calendário romano. Ele segue o calendário romano, certo? Vamos lá. Isso. Houveram algumas mudanças, sim, no calendário. Uma das mais significativas foi uma mudança feita pelo Papa Gregório em 1582, em outubro de 1582, né? Por meio dos estudos de um astrônomo contratado por ele, percebeu-se escute bem nessa parte que ele vai falar, ok? Vamos lá. Que havia um erro aí de uns 10 ou 11 dias, não me recordo bem agora, no calendário. Então, mais ou menos o que aconteceu foi o seguinte: em outubro de 1582, a quinta-feira era, se eu não me engano, dia 4. A sexta, normalmente, deveria ser 5. De 4, ele passou para 15. Então, veja o que aconteceu. Houve uma mudança nos dias do mês. Agora, os dias da semana continuaram intactos, né? O dia seguinte, após a sexta, foi sábado. Ok? Você acabou de ver isso aí? A sexta-feira, né? Deixa eu pegar aqui. Ó. Deixa eu pegar aqui, né? Tá aqui. Olha só. A sexta-feira era para ser o número 6. O número 6. Mas botaram o número 5. Botaram o número 5 na sexta-feira, ok? A quinta-feira era para ser... A quinta-feira
era para ser o número 5, mas o Papa Gregório botou o número 4. Depois nós vamos aqui, eu vou mostrar a vocês no caderno, ok? Vocês acabaram de ver isso aí, irmão? Exatamente. Então, a Igreja Adventista, Leandro Quadro, ele segue o calendário gregórico, certo? O sábado que eles guardam é o calendário gregórico, tá bom? Então, vamos aqui, terminar aqui. Sábado, depois o sábado, domingo, depois continuou segunda, terça, quarta. Então veja, a mudança do calendário não afetou em nada os dias da semana. Os dias do calendário, domingo, depois continuou segunda, terça, quarta, sábado, depois o sábado, domingo, depois continuou segunda, terça, quarta. Então veja, a mudança do calendário. Então você veja que ele segue o calendário gregórico. Ah, depois do sábado vem o domingo, aí depois vem segunda-feira. Irmão, isso é calendário românico, gregórico. O calendário atrasado, meio atrasado. Você está vendo que ele segue o calendário gregórico romano? Pois é. Aonde é que existe lá na Bíblia domingo? Depois do sábado é domingo. Aonde é que existe na Bíblia, irmão? Não existe na Bíblia. Depois do sábado é domingo. Bom, vamos conversar aqui para você entender toda a verdade biblicamente. Que é sério esse tema aqui, que você vai conhecer toda a verdade em nome de Jesus. Vamos lá. Bom, irmãos, como vocês acabaram de ver aí, né, do Leandro Quadros, né? Então, realmente, a Igreja Adventista, eles guardam, né, o sábado errado, porque eles seguem o calendário, né, gregórico, romano. Então, a sexta-feira é para ser o número 6, mas o Papa Gregórico botou um número, deixa eu ver aqui, botou o número 5 na sexta-feira, ok? Depois nós vamos acompanhar aqui, já está tudo aqui, para vocês me acompanharem depois aqui que eu vou mostrar para vocês, certo? Vamos lá. Olha só, os mestres adventistas, tá? Os mestres adventistas, eles não revelam a toda a verdade sobre a respeito do sábado para os membros. Eles não podem mostrar a verdade que eu vou mostrar para vocês e nunca eles mostraram essa verdade para os membros. Por exemplo, você podia rapar a cabeça, lavar 2 vestes no dia de sábado? Claro que não. Você não podia fazer realmente nada no dia de sábado. Mas eu vou mostrar para você que houve-se mudança, certo? Aquilo que não podia fazer no dia de sábado, começou o povo de Deus a fazer. Preste atenção nesse estudo bíblico aqui que eu vou trazer para você. A outra coisa é o seguinte: a porta de Jerusalém, ela era fechada no dia de sábado. Você vai ver o que acontece depois. Nós vamos acompanhar aqui. A outra coisa, o próprio Deus, ele falou para o seu povo. No primeiro dia da semana, não farás obra nenhuma civil. Veja bem. Então Deus ele mandou o povo guardar o sábado, o 7º dia, e também guardar o primeiro dia da semana. O primeiro dia da semana é aquele que eu já mostrei para você. Não existe domingo. O que existe é o primeiro dia da semana. Depois do sábado, volta para o começo. Primeiro dia da semana. Tudo isso você vai me acompanhar a partir de agora. Coisas que não podia fazer realmente no dia de sábado. Bom, a outra coisa que ele fala é que a guarda do sábado, ela foi dada no monte, ali com Moisés. Isso também não é verdade. A lei de Deus não foi dada do sábado lá no monte,
escrito na pedra. Não, vou mostrar para você a partir de agora. Então me acompanha aqui, vamos lá. Vocês vão ver realmente aonde foi dado a lei de Deus sobre a guarda do sábado e do primeiro dia da semana. Relembrando ao irmão que o dia do Senhor que ele abençoou é o sábado, ok? Vamos lá. Vamos pegar aqui, ó. Veja bem. Aqui você vai ler Êxodo 12 todinho, sobre questão da Páscoa, certo? Você vai ler aqui. Aí vem aqui, você vai pegar aqui no versículo 19, tá? Não, vamos aqui para o versículo 13, mas você vai ler todo o contexto. Êxodo 12, tá? Vamos lá. O sangue vos será por sinal nas casas em que estiverem. Quando eu vi o sangue, passarei por vós, e não haverá entre vós praga destruidora, quando eu ferir a terra no Egito. Este dia vos será por memorial, e o celebrareis como solenidade ao Senhor nas vossas gerações. O celebrarei por estatuto perpétuo. Então a Páscoa é estatuto perpétuo, certo? A Páscoa, ela continua porque ela é estatuto perpétuo, é para sempre. Vamos lá. O versículo 15. Olha só. 7 dias comereis pães asmos. Logo, ao primeiro dia, tirarei o fermento das vossas casas. Pois qualquer que comer coisas levedadas, desde o primeiro dia até o 7º dia, essa pessoa será eliminada de Israel. Então ele só podia comer, né, no sábado, e no primeiro dia da semana não podia comer sob questão de Páscoa aqui. Ok? Vamos lá. O versículo 16, né? Deixa eu ver. 16. Ao primeiro dia, olha só, ao primeiro dia haverá para vós outra santa assembleia. Também, ao 7º dia tereis santas assembleias. Nenhuma obra se fará nele, exceto o que diz respeito ao comer. Somente isso podeis fazer. Certo? Aqui, ó. Ok? Guardai, pois, as festas dos pães asmos, porque neste mesmo dia tirei vossas hostes da terra do Egito. Portanto, guardareis este dia nas vossas gerações, por estatuto perpétuo. Certo? Desde o dia 14 do primeiro mês, à tarde, comereis pães asmos até a tarde, do dia 21 do mesmo mês. Certo? Então a Páscoa, ela é dia 14 do primeiro mês, né? E eu poderia dizer, em janeiro, né? O primeiro mês é janeiro. Então, dia 14 de janeiro tem que ser a Páscoa, né, do Senhor, a Páscoa do Senhor. Dia 14 de janeiro, né? Ok? Vamos lá. Veja bem, vamos acompanhando ali, ó. Que eu quero falar algo aqui para vocês. Olha só. Aí você vem aqui. Deixa eu ver. Bom, aqui nós vamos deixar para o tema sobre a Páscoa, certo? Nós vamos fazer um tema sobre a Páscoa, porque os falsos mestres, como Fábio Caminhando em Verdade, do canal Caminhando em Verdade, o falso mestre, ele não pode mostrar essa verdade que eu vou mostrar para vocês sobre a Páscoa. Ele fez um tema sobre a Páscoa, mas ele não revela totalmente tudo, ou talvez não conheça, mas a pessoa, ela só podia fazer parte de comer a Páscoa do Senhor somente aqueles que eram circuncidados. Só podia comer a Páscoa quem era circuncidado. Ok? Um estranho
que fosse querer comer, participar da Páscoa do Senhor, teria que circuncidar, ok? Isso nós vamos compreender todo o mistério da Páscoa para que você se acorde para esses falsos mestres, né? Que diz que não existe mais Páscoa, que diz que a Páscoa só foi para os judeus, a Páscoa só foi para os judeus. Quer dizer, isto é um mito. Isto é um mito, quando esse falso mestre diz que a Páscoa é só para os judeus. Assim como eles dizem que o sábado só foi para os judeus. Da mesma forma, eles mentem para vocês, ok? Vamos lá. Nós vamos aqui agora, irmãos, olha só. Nós vamos aqui para Neemias. Veja bem. Nós vamos aqui para número. Vamos para número, né? Primeiro para número. Nós vamos aqui para número 28, tá? Número 28, que diz assim, ó. Número 28, que diz assim, ó. Veja bem. Número 28, que diz assim, ó. Veja bem, tá? Olha só. Disse mais o Senhor a Moisés, dá ordem aos filhos de Israel, e diz-lhe, da minha oferta, do meu manjar, para as minhas ofertas, né? Deixa eu ver aqui rapidinho. Onde foi que eu ratei aqui? Pera aí. Deixa eu ver. Pronto, aqui. Certo? Aí vem aqui, sobre questão falando aí de oferta. Aí vamos aqui para o versículo 9, tá? Versículo 9 de número. Tá bom? Número 28, versículo 9. Veja bem. Olha só. No dia de sábado, oferecerás 2 cordeiros de 1 ano sem defeito e 2/10 de uma efa de flor de farinha. Aí você vem. Aí você vem aqui, né? Deixa eu ver aqui. Ok. Rapidinho. Aqui. No versículo 16, ó. No primeiro mês, ao 14 dias do mês, é a Páscoa do Senhor. Então, a Páscoa do Senhor é na data 14, tá? Que o Papa faz a festa da Páscoa na data errada, né? Na data do calendário romano. Certo? Então, você vê aqui. Então, vem aqui, ó. O versículo 17. Aos 15 dias do mês haverá festa. 7 dias se comerão pães asmos. No primeiro dia haverá santa convocação. Nenhuma obra servil fareis. Vocês estão entendendo, amadinho? Pois é. Vocês acabaram de ver aqui? No primeiro dia da semana não farás obras nenhuma. Vocês estão entendendo? O que acontece é o seguinte, irmão. Essa lei do sábado, regras que era pesada, era ali naquele momento que eles estavam ali. Então havia a regra de sábado pesada, era somente para aqueles judeus naquele momento que eles estavam ali, né? Naquele momento ali. Certo? Por quê? Porque o primeiro dia da semana foi o dia que Deus começou a trabalhar, ok? Então Deus começou a trabalhar no primeiro dia da semana, ok? E esse negócio de domingo, primeiro dia da semana, descansar, isso aqui, não. Isso é calendário romano. Então esse calendário romano da Igreja Vaticana, do Papa, ele é global, é universal. E toda a população, os adventistas, toda a população segue este calendário gregórico romano global. Vocês estão entendendo? Então, a Bíblia diz que a ciência se multiplicará. Eles vão mudar os tempos e a lei.
Então eles mudaram o tempo de Deus e criaram-se, a ciência mudou o tempo de Deus e criou-se esse calendário global da Igreja Romana do Vaticano. Vocês compreenderam? A ciência mudou o tempo, não sei o que, aqui não sei o que. Daí se criou o calendário global, junto com a ciência, junto com o Papa. Compreendeu? Está aqui. Então, o que acontece, irmão? Se o Papa, esse decreto dominical, vamos ver se realmente vai existir. Se o Papa, veja bem, se o Papa, ele botar o primeiro dia da semana para você não trabalhar, não se preocupa não, irmão. A verdade, não se preocupa não. Não se preocupe. Não faça como os adventistas que estão brigando por causa de dias. Tem mais de ano que eles ficam brigando, a guarda de domingo para o sábado, guarda de domingo para o sábado. Meu irmão, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. O que importa é a nossa mente, o nosso coração. É nós saber que o dia do Senhor é o sábado. E ponto final. Eu não vou estar brigando com a Igreja Católica, não. Não vou estar brigando com a Igreja Católica mais de ano, o mesmo assunto. O sábado para o domingo, não sei o quê, cococó. De maneira nenhuma. Vou estar perdendo tempo de estar brigando por causa de dia? Julgando por causa de dia? Não. De maneira nenhuma. Ok? Se o Papa botar o primeiro dia, que eles falam que é domingo, que não existe domingo na Bíblia, o que existe é o primeiro dia da semana. Porque isso já entrou na mente da população, das igrejas, chamando o primeiro dia de domingo. O domingo, o nome domingo, inventado pelo Papa, a Igreja Romana. Né? Na nossa mente, nós temos que saber e entender e levar a sério. E o que existe é primeiro dia da semana. Nós temos que chamar sempre de primeiro dia da semana e não domingo. Depois do sábado, vem para o começo, tá? Ó, 7. Depois do sábado, vem para o primeiro dia da semana. E o primeiro dia da semana tem trabalho. Isso eu vou provar para você dentro da Bíblia. Vocês estão entendendo, irmão? Pois é. Só que o sábado que nós guarda, né? E os adventistas, agora a população guarda, é o sábado errado, do número 6, o número 6 da imperfeição. Que eles botaram o número 6, né? E chama na sexta e chama de sábado. Depois você vai acompanhar no caderno aqui. Vamos para mais. Olha, pronto, eu já mostrei para vocês aqui, para vocês dentro da Bíblia Sagrada. O primeiro dia da semana é bíblico. Não foi o homem que inventou o primeiro dia da semana, não. Certo? O que foi inventado foi o nome domingo. Foi inventado o nome domingo, que foi acrescentado mais um dia aí, que é uma bagaceira, irmão. É uma bagaceira imensa. Né? Depois do sábado vem o domingo. Então foi acrescentado mais um dia. Está entendendo? Não, depois do sábado, volta para o primeiro dia da semana. Não existe depois do sábado, vem domingo. Então, o Papa, ele acrescentou mais um dia aí. Meu irmão, é uma bagaceira que já vou mostrar aqui no caderno para você. Ok? Então, não se preocupa, não brigue por causa de dias, por causa de sábado, não. O importante é nós saber que o dia do Senhor é o sábado. O nome, sábado e ponto final. Eu jamais vou concordar com esses pastores da teologia, ou seja, a Igreja Vaticana, que o dia do Senhor é o domingo. Não, jamais. Porque o primeiro dia da semana não era o dia do Senhor, certo? O primeiro dia da semana
não era o dia do Senhor, era dia de trabalho. Vou provar para vocês aqui dentro, tá bom? Então me acompanhe esse vídeo todo, que é incrível, que você vai conhecer a partir de agora. Então esse versículo aqui do primeiro dia, o primeiro dia da semana, não era para o povo de Deus fazer obra civil nenhuma. Tanto no sábado, como também no primeiro dia da semana, não era para fazer obra nenhuma. Mas você vai ver aqui, algo aqui. Era apenas, naquele tempo ali, onde eles estavam, determinado. Só apenas naquele tempo determinado. Vá conhecendo o vídeo aí, que eu vou trazer a verdade para vocês. Né? Deixa eu ver aqui se eu acho mais coisas aqui. Pronto. Outra coisa, tá? Outra coisa. Eu vou repetir aqui para vocês, tá? No sétimo, tá? Deixa eu ver aqui. No sétimo dia tereis santa convocação. Nenhuma obra servil fareis. Olha só. Nenhuma obra servil fareis. Também tereis santa convocação no dia das primícias. Então você tem também, no dia das primícias, não podia se trabalhar também. Então você vai conhecendo os mistérios da Bíblia aqui. Ok? Então olha só aqui. O versículo 18, ó. No primeiro dia haverá santa convocação. Nenhuma obra servil farei. Pronto, tranquilo. Ok? Tranquilo, irmão. Ok? Então, o que acontece, veja bem, o que acontece se o Papa disser que não é para trabalhar no primeiro dia da semana, que eles chamam de domingo, fica tranquilo, porque Deus falou para o seu povo aqui, nenhuma obra fareis no primeiro dia da semana, que eles chamam domingo, né? Eles chamam domingo. Obra civil não fareis nenhuma. Então, no primeiro dia da semana, eles não podiam trabalhar. Então, era uma regra do sábado que Deus dava para o seu próprio povo de Israel, naquele momento ali, ok? Porque as leis, elas foram mudando. O sábado, ele foi se tornando, né, mais livre um pouquinho, que eu vou mostrar para você, tá? Vamos lá. Então são essas verdades aqui, essas verdades aqui, que os pastores adventistas não revelam para os seus membros. Outra coisa, nesse texto aqui, você veja que o povo, ele oferecia animal no dia de sábado. Só que no dia de sábado, em Êxodo, veja bem, no dia de sábado, em Êxodo, eles não podiam fazer nada. Eles não podiam sacrificar animal. Não podia não. Lá, como você viu, só podia comer. Só podia comer no dia de sábado. Eles não podiam pegar animal para oferecer sacrifício a Deus. Não. Vocês estão compreendendo? Então, olha aqui, ó. Então, você veja aqui. Vou mostrar para vocês aqui de novo. Rapidinho aqui, tá? Ó. No dia de sábado, oferecereis 2 cordeiros. Certo aqui, sem defeito. E 2/10 de uma... Irmão, isso aqui é incrível, irmão. Isso aqui é muito incrível. Vocês estão vendo aqui? Como é que dizia a lei? Que não era para pegar seus animais, para levar, para beber água no rio. Era para deixar os animais descansar no dia de sábado. Mas você veja que a lei, ela foi mudando. Agora sim, agora os sacerdotes, eles podiam pegar os animais no dia de sábado para oferecer sacrifício ao Senhor. Você veja que o sábado mudou, né? Já se tornou livre. O que ele não podia, agora pode. Vocês estão entendendo, irmão? O que os mestres adventistas escondem das pessoas e dos próprios membros? Pois é. Vamos lá. Isso aqui, ó. Isso aqui não podia fazer no dia de sábado, não, viu? Pegar o animal no dia de sábado, não podia.
tá? Para você ver como havia essa mudança de lei, né? Aqui você já vê que essa regra, né, foi mudada. Agora você pode pegar o animal no dia de sábado, 2 cabritos, para poder oferecer em sacrifício a Deus. Bom, vamos lá. Vamos para... É forte, viu, irmãos? É forte isso aqui. Vamos para Neemias. Vamos para Neemias 13. Já achei aqui. Vamos para Neemias 13, versículo 15. Aí você vai ver sempre a mudança, tá? Você compreenda que houve-se as mudanças, né? Então, aquela regra que no primeiro dia da semana você não podia trabalhar, no primeiro dia da semana também, era naquele tempo ali deles específico. Só que depois, né, muda, né? É só naquele momento. Por quê? Por que eu estou falando isso? Porque foi o próprio Deus. Deus botou dois dias, né? Para que eles descansassem mais. Para que eles tenham tempo, né, mais para Deus, para a sua família. Tá? Então Deus ele botou mais um dia a mais. Que é para eles descansarem e se congregar, né? Veja, mas o dia verdadeiro de Deus, que ele abençoou, é o sábado, ok? O primeiro dia da semana é porque Deus botou para que eles descansem mais e tenham mais tempo para Deus, ok? Vamos lá, olha só. Neemias 13, versículo 15, diz assim, ó, veja bem. Naqueles dias, viu em Judá os que pisavam lagares ao sábado, e traziam trigo que carregavam sobre os jumentos, como também vinham uvas e figos, e toda sorte de carga, que traziam a Jerusalém no dia de sábado. E protestei contra eles, porque venderem mantimento neste dia. Ok? Então, os judeus, o povo estava vindo com suas cargas no dia de sábado, para poder vender ali no templo. Mas Deus, ele proibiu, protestou contra esse povo rebelde. Esse povo rebelde. O intuito desse povo era querer vender, ganhar dinheiro, prosperar. E nem obedecia, né, a regra, a lei, o mandamento do sábado. O que eles queriam era dinheiro. E estava querendo violar a lei de Deus. Vai prestando atenção aí. Então Deus ele protestou contra esse povo. Veja bem, no versículo 16. Também habitavam em Jerusalém tírios que traziam peixe e toda sorte de mercadorias, que no sábado vendia aos filhos de Judá e em Jerusalém. Então havia outros povos, né, chamado aqui de tírios, né, chamado de tírios. Outros povos que vinham no dia de sábado para vender para os povos de Judá e o povo de Jerusalém. Então vinham os estrangeiros também para vender ali dentro do templo, né? Mas Deus proibiu de vender no sábado. Vamos continuar o texto. O versículo 17. Contendi com os nobres de Judá e lhe disse: que mal é este que fazem, profanando o dia de sábado? Né? Então eles queriam profanar o sábado em questão de prosperar, de ganhar dinheiro, querendo a pulso vender no templo no dia de sábado. Né? Vamos lá. O versículo 18. Acaso não fizeram vossos pais assim? E não trouxe o nosso Deus todo este mal sobre nós? Então Deus, ele envia o mal para a sua casa rebelde. Então a pessoa que diz que Deus não envia o mal, que não sei o que quer dizer, essas pessoas precisam estudar a Bíblia. Então Deus enviava o mal, e esse mal era a praga, era
enviar inimigos para o povo judeu rebelde. Tá? Vamos lá. Este mal sobre nós e sobre esta cidade, e vos ainda trazei ira maior sobre Israel, profanando o sábado. Veja bem, o versículo 19, veja o versículo 19. Dando já sombra às portas de Jerusalém, antes do sábado, ordenei que se fechassem e determinei que não se abrissem. Ok? Então, quando chegava a tarde, já para o sol se pôr na sexta-feira, já dava a sombra, e isso significa, né? Quando dá a sombra, significa que o sol já está indo embora. Então, na sexta-feira, era dado a ordem para fechar a porta, ok? Eles já fechavam a porta, já no começo do pôr do sol já ali, ok? Vamos lá. Dando já sombra à porta de Jerusalém, antes do sábado, ordenei que se fechassem e determinei que não se abrissem, senão após o sábado. Bom, veja bem, irmão. Veja bem, tá? Se não após o sábado, as portas, coloquei alguns dos meus prontos. Vamos meditar nessa parte aqui, ok? Então, o que acontece é que na sexta-feira, já ao pôr do sol, fazendo sombra, o sol já se pondo, então eles fechavam a porta. Eles fechavam a porta para que ninguém mais entre. Então, no sábado, vieram esse povo, casa rebelde, judeus, e também outros estrangeiros, querendo violar o sábado, querendo vender no dia de sábado. Aí Deus protestou contra essas pessoas. Veja bem, então aqui está dizendo que logo após o sábado, aí sim você pode trabalhar. Aí, depois do sábado, aí eles vêm com as cargas para poder trabalhar ali nos seus comércios, vender suas coisas. Então, eles só trabalhavam depois do sábado, que é exatamente o primeiro dia da semana que Deus trabalhou. Deus trabalhou e chamou primeiro dia da semana. Ponto final, ok? Então, o que você vê aqui? Que depois do sábado existe trabalho, ok? Pronto, pegou a visão? Exatamente. Depois do sábado, volta para primeiro dia da semana. Vai começando daqui até chegar sétimo dia. Sétimo dia, depois do sábado, volta para o primeiro dia, que é trabalhar. Ok? Vamos para mais. Olha só. Então, você já está vendo a prova aqui, ok? Então, veja bem. Né? Aqui, então, os negociantes e os vendedores de toda sorte de mercadoria penotearam fora de Jerusalém, uma ou duas vezes. Protestei, pois, contra eles, e lhe disse: por que passais a noite defronte do muro? Se outra vez o fizerdes, lançarei mão sobre vós. Daí em diante, não tornaram a vir no sábado. Ok, irmão? Olha só. Ok? Então, veja bem. Então, eles já estavam à noite, na sexta-feira à noite, já esperando a madrugada, né? Para entrar no sábado, para querer vender no sábado, ok? Tá aqui. Aí vocês leiam aí. Então, eles foram expulsos dali no dia de sábado, que é proibido eles vender no dia de sábado. Então, como você vê, o próprio Jesus, né?
dizendo: a casa de meu pai não é casa de comércio. Porque ainda no Novo Testamento, esse povo estava fazendo da casa de Deus comércio, estava vendendo, já era proibido. A casa de Deus, o templo, já não era mais para se fazer, para se vender mercadoria. Não era para se vender mais mercadoria, tá? Depois você vai conhecer aqui dentro da Bíblia. Então, o que acontece, irmão? Né? Depois eu vou mostrar para vocês. Aí Deus falou: se vocês não guardarem o sábado, eu enviarei príncipes. Irmão, é incrível o que eu vou mostrar para você. Então, houve-se mudança. Então, no dia de sábado, vieram os príncipes com cargas para dentro do templo no dia de sábado. Então, no dia de sábado, não podia carregar carga nenhuma. Mas depois mudou. Vieram os príncipes carregados de carga no dia de sábado para dentro do templo. Mas isso eu vou revelar depois, tá bom? Depois, sobre o tema, mais sobre o sábado, ok? Vamos lá. Bom, então os irmãos leia todinho aqui, tá? Leia todinho esse assunto aqui sobre questão, né? Os irmãos aí, leia todinho, ok? E os membros adventistas vão em busca da verdade dentro da Bíblia, ok? Vem aqui, deixa eu ver. Também mandei aos levitas que se purificasse e viesse guardar a porta para santificar o dia de sábado. Também nisto, Deus meu, lembra-te de mim. Vem ver. Pronto, aqui. Então os irmãos vejam aqui que botaram guarda para vigiar a porta, para ninguém entrar, né, no dia de sábado para vender, tá bom? E eles voltaram, todo mundo voltaram para trás, ok? E eles só vieram trabalhar, vender seus comércios depois do sábado, que é o primeiro dia da semana. Então, primeiro dia da semana tem trabalho, ok? Então, não seja enganado pelos pastores do sistema e pelo Papa, pelos padres, que primeiro dia da semana você tem que descansar. Não existe isso dentro da Bíblia, ok? Então, lá atrás, você leu, né? Como eu falei, ali é um tempo que Deus botou, mas depois muda, né? Então, nós estamos aqui em Neemias. Nós estamos em Neemias lá na frente. Então, depois do sábado, que é o primeiro dia da semana, o povo começava a trabalhar, ok? Então, esqueça o que se passou, certo? Então, esqueça o que se passou, ok? Vamos lá. Vamos agora para a questão que eu vou revelar para os irmãos aqui. Bom, depois começou a existir chamado oitavo dia. Oitavo dia. Depois do sábado, começou a existir oitavo dia. Veja o mistério aqui na Bíblia, irmão. Pois é. Depois do sábado, começou a existir, oitavo dia. Vamos lá. Vamos aqui para Levítico 9, tá? Levítico 9. Vamos aqui para Levítico 9, deixa eu achar aqui. Pronto, já achei. Levítico 9 diz assim, Levítico 9. Ao oitavo dia, chamou Moisés a Arão e a seus filhos e aos anciãos de Israel, e disse a Arão: toma um bezerro para a oferta pelo pecado e um carneiro para o holocausto. Certo? Pronto. Então, o oitavo dia, eles pegavam o carneiro, Então, aí não é nada de descanso, não, ok? Depois do sábado, já começou a existir o oitavo dia. E nesse dia oitavo não existia descanso, não, tá? Porque dia de sábado
Ele não podia fazer nada, nada. Nem rapar a cabeça, nem lavar duas vestes. Não, não. Não podia lá em Êxodo, quando Deus deu essa lei do sábado e sobre o primeiro dia da semana, lá dentro do Egito. Deus mandou eles guardar tanto o sábado como o primeiro dia da semana. Então, o primeiro dia da semana só foi naquele momento ali, como eu já mostrei para você, né? Lá na frente, primeiro dia da semana, depois do sábado, tinha trabalho, ok? Os comerciantes trabalhavam no primeiro dia da semana, tá bom? Vamos lá. Vamos para Levítico 12. Levítico, então você vê aqui, ó, um boi, um carneiro por oferta pacífica. Então, o que você vê aqui é o 8º dia. Vamos para Levítico 12. Levítico 12. Levítico 12, versículo 3. Diz assim, ó. E no 8º dia se circuncidará ao menino a carne do seu prepúcio. Tá bom? Então aqui, ó. Veja bem, tá? Por isso que Jesus falou, né, que Moisés circuncidava no 8º dia. Então você vê que já surgiu um dia, né, a mais aí, né? Sábado, depois do sábado tem o 8º dia, ok? Então, o que acontece? Né? Então, só estou botando aqui para mostrar para você, tá, irmão? Então, olha só, os exemplos aqui. Por exemplo, depois do... tem aqui, né? Sábado e 8º dia. Depois do 8º dia, vamos dizer, voltava para aqui, ó. Primeiro dia da semana vinha. Primeiro dia, segundo dia, terceiro dia, quarto dia, quinto dia, sexto dia, que é o 6, e sétimo dia, que é o 7, e oitavo dia, tá bom? Depois voltava para o começo, primeiro dia da semana, o dia de trabalho, tá bom? Vão pegando a visão aí. Aí vem aqui, vamos para Levítico 14, 9. Levítico 14, 9. Levítico 14, 9 diz assim: ao sétimo dia, veja bem, ao sétimo dia rapará todo o seu cabelo, a cabeça, a barba e as sobrancelhas, rapará todo o pelo, lavará as suas vestes, banharás o corpo com água. Tá bom? Então vamos meditar aqui. Então você veja, o que não podia fazer no dia de sábado, começou agora a fazer. Por exemplo, rapar o cabelo, você lavar duas vestes, duas roupas no rio, não podia. Ah, mas aí está falando do leproso, não tem nada, não quero nem saber não. Não quero saber. Eu só sei uma coisa, quando se falava em sábado, não podia fazer nada, ok? Então, aqui é sobre questão dos leprosos, né? A Gwen, deixa eu ver aqui rapidinho, tá? Aqui é questão sobre a lepra, né? A lei acerca do leproso depois de sarado, né? Então, aqui é a lei depois do leproso sarado. Quando o leproso era sarado, eles rapavam a cabeça, pegavam duas roupas e iam lavar. Tudo isso no sábado, da qual não podia, ok? Então você veja que a regra do sábado já vinha sendo aliviada, né? Que nós chamamos assim de leis da liberdade. Então o sábado já começou a ser, né? Não tinha mais aquela regra pesada, que você não podia fazer nada, somente comer. Ok, irmão? Então, quando a Bíblia diz que você não podia fazer nada, obra civil nenhuma, somente comer, é exatamente.
Você não podia varrer casa. Você tem que fazer tudo isso na sexta-feira, no dia 6, sexta-feira, tá? No sábado, nada podia fazer, somente comer, comer. Então, o que acontece? Eles cozinhavam na sexta-feira, assava ali Eles assavam, cozinhavam na sexta-feira. Então, no sábado, eles comiam o que já foi cozinhado na sexta-feira. No sábado, eles não podiam fazer fogo, não. Eles já tinham cozinhado na sexta-feira, ok? Aí, depois do pôr do sol, aí o sábado termina. Aí eles podem acender fogo, tá bom? Vamos lá. Então, por isso que houve aquele homem que ele foi procurar lenha no dia de sábado para fazer fogo, tá? Enquanto os outros já tinham cozinhado na sexta-feira para não acender fogo no sábado, ok? Vamos lá. Vamos para Josué 6, tá bom? Vamos para Josué 6. Você vê que a gente está indo longe, né? Vamos agora para Josué. Josué 6 diz assim, ó. Diz assim: Ora, Jericó estava rigorosamente fechada por causa dos filhos de Israel. Ninguém saía, ninguém entrava. Então disse o Senhor, né? Ou seja, espera aí. Deixa eu ver aqui rapidinho. Bom, mas olha só, veja bem. Veja bem, tá? Você leia esse texto todinho. Vamos ler aqui o versículo 4. 4. Sete sacerdotes levarão 7 trombetas de chifre de carneiro, né? De carneiro adiante da arca. No 7º dia, rodeareis a cidade 7 vezes, e os sacerdotes tocarão a trombeta. E será que tocando-se longamente a trombeta, o chifre de carneiro, ouvindo voz, sonido, né? Deixa eu ver aqui rapidinho. Aí vem o versículo 6. Então Josué, filho de Num, chamou os sacerdotes e disse: Levai a arca da aliança. E 7 sacerdotes leve 7 trombetas de chifre de carneiro adiante da arca do Senhor. E disse ao povo: Passai e rodeai a cidade, e quem estiver armado, passe adiante da arca do Senhor. Bom, amado, você continua o texto aqui. Vocês continuem lendo Josué 6 todinho. O que não podia fazer no sábado era você carregar carga, ok? Mas só que você está vendo aqui que os sacerdotes, eles levavam a arca, né? São 4 sacerdotes que levavam a arca no ombro, carga. Então, eles estavam levando a arca no dia de sábado. E eles rodeavam a cidade por 7 vezes, né? Por 7 vezes. Toda vez por 7 vezes. No primeiro dia da semana, eles faziam isso, levando a carga né? Até o 7º dia. Eles carregavam essa carga, a arca no ombro, e os soldados acompanhavam, os soldados armados. Rodeavam a cidade durante 7 dias. Até no sábado, eles estavam fazendo isso. Você leia lá, tá? Então, veja. Não se podia carregar carga no dia de sábado, ok? Então, vocês estão vendo aqui as mudanças que começou a surgir, tá bom? Vamos lá. Deixa eu ver, número 9, eu já vi, né? Número 9, deixa eu ver. Deixa eu ver aqui para número 9. Deixa eu ver se eu já li número 9. Deixa eu ver aqui. Número 9. Será que eu já li? Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver rapidinho aqui, certo? Bom, eu já vi, né? Bom, mas irmãos, como vocês já viram
como vocês já viram, a verdade aqui, tá certo? Então você veja que a mudança do sábado, houve-se mudança do sábado, aquilo que eles não podiam fazer, eles começaram a fazer. Carregar carga no dia de sábado, como eu já mostrei para você agora, rapar a cabeça, lavar 2 roupas, seja no rio, seja onde for, ok? Da qual não podia fazer essas coisas, lavar 2 roupas, rapar a cabeça, não podia fazer nada disso no dia de sábado. A lei que Deus deu, esse mandamento lá dentro do Egito. Okay? Aí depois Deus deixou escrito, né, sobre todas as leis. Tá bom? Então a prova de você está aqui. Então, eu peço aos irmãos que me acompanhem agora no papel. Vou lhe mostrar no papel, mais ou menos, certo? Então, vamos seguir sempre o calendário realmente do povo judeu, o calendário de Deus. É ao pôr do sol, ao nascer do sol e assim vai, certo? Então, quando a lua está acima de nós, se chama noite. É noite. Quando o sol aparece, se chama dia. Tardes e manhã se chama dia. Então, quando chega meia-noite e a pessoa diz, hoje é quinta-feira, é o dia quinta-feira, né? Irmão, que bagaceira é. Isso é uma bagunça que fizeram. Noite, enquanto a lua está acima de nós, não se pode chamar dia. Você só pode chamar quinta-feira, o dia quinta-feira, ou o dia sábado, é quando o sol nascer. Quando o sol aparecer, quando você viu que o sol já apareceu, mesmo longe, mas ainda é um pouquinho escuro, né? O sol está aparecendo, nascendo, né, ali, mas ainda é um pouquinho, né, claro e um pouquinho escuro. Mas quando você vê que o sol já apareceu, aí você pode dizer, hoje é sábado. Ok? Então, a igreja, os mestres adventistas, enganaram os membros e enganam até hoje. Certo? Então, o importante é aqui, ó. Nossa mente saber, nosso coração e mente saber que o dia do Senhor é o sábado e ponto final. Ok? Então, os pastores do sistema da teologia que guarda o domingo, né? Eles guardam o domingo, né? Hoje é domingo, é o dia que nós escolhemos, qual. Vocês estão vendo que eles seguem o calendário romano, essa igreja do sistema, eles seguem o calendário romano, dizendo que é domingo. Pelo amor de Deus, irmão. Primeiro dia da semana tem trabalho, certo? Então, quando o apóstolo Paulo, ele manda o povo nas suas casas a juntar, né, os alimentos conforme pode dar, que o apóstolo Paulo ia no primeiro dia da semana e buscar lá na casa deles. Então, primeiro dia da semana é dia de trabalho. Então, esse dia, Deus botou também, né, o primeiro dia da semana para ter, né, congregação, para ter, né, o povo se reunir. Né? Então, Deus botou também o primeiro dia da semana para o povo se congregar, né, descansar também. Mas só era naqueles específicos momentos ali. Porque lá na frente você vê que depois do sábado chega o primeiro dia da semana e o povo começava a trabalhar. Ponto final, ok? Então, irmão, busque a Bíblia em nome de Jesus. Busque a Bíblia Sagrada para conhecer toda a verdade. Porque vocês são enganados por esses pastores do sistema da teologia. O que eles versam é lucro em vender a palavra de Deus, em vender seu curso. Eu assisti um vídeo aí de um pastor aí que é famoso, que defende o arrebatamento secreto, que a igreja não vai estar na grande tribulação. Esse mesmo pastor, ele vende curso, irmão. Ele falou, se você quiser aprender sobre escatologia,
sobre a vinda de Cristo, sobre não sei o quê. Você tem que pagar, irmão. Você tem que pagar. Você tem que pagar para você aprender sobre a Bíblia, o mistério de Deus. Você tem que pagar. Isso está errado. São homens que só pensam em lucro, em lucrar, certo? Eles fazem livros para poder vender, para lucrar. É livros de escatologia, é livro não sei de que, mas o intuito deles é lucrar. Lucrar, fazer das pessoas comércio. A palavra de Deus, irmão, não se vende, não. Os apóstolos ensinaram todo o mistério que foi revelado para eles, para o povo. E eles não venderam a palavra de Deus, não. Ensinou ao povo de graça até o fim. Os restos que estão aí são da teologia, que vende a palavra de Deus. E ponto final. Certo? Irmão, pelo amor de Deus, é por isso, irmão, que as pessoas não conhecem a verdade, toda a verdade da Bíblia. Porque, primeira coisa, eles não buscam a Bíblia. Eles vêm da igreja, deixam a Bíblia lá, dando poeira, né? Vêm da igreja e a Bíblia fica abandonada nas estantes, fica abandonada, em vez de ler a Bíblia todos os dias para conhecer o mistério. Então, o que acontece? Eles empurram para vocês livros, despistando vocês, desdobrando vocês, vendendo livro para vocês. Livro de Ellen White, livro não sei de quem, para que vocês não conheçam a verdade da Bíblia. Então, eles despistam vocês, empurrando livros, que você leia o livro, que não sei o quê. Irmão, busque a Bíblia. Você tem que buscar o mistério da Bíblia, aprender com Deus. Deus é seu professor. Então, eles criaram esse método de fazer livros para que o povo fique mais nos livros deles, para que você não conheça realmente a verdade. E vocês vão perder seu tempo estudando livros desses autores aí. Livros de Ellen White, o conflito, que não sei o quê. Muitos membros adventistas, eles realmente não conhecem a verdade, como eu revelei para vocês aqui sobre isso. Primeiro dia da semana, Deus mandou o povo não trabalhar. Não farás obras nenhuma. Agora fica a igreja adventista brigando com o Papa. Irmão, isso tem uma grande estratégia entre o Papa Francisco, que já morreu, com a igreja, escuta bem, com a igreja adventista. Eles têm uma grande estratégia para ficar brigando os dois, para que você pense que a marca da besta é do sábado para o domingo. Isso é um trama entre a igreja católica romana junto com a igreja adventista. Ele se juntou à igreja adventista do sétimo dia, muitas delas, dos presidentes, se juntou ao Papa. Então essa briga que você vê é uma grande estratégia que você não sabe. Então não se preocupe não, tá bom? Não se preocupe não. Se botar o primeiro dia da semana para você não trabalhar, você já viu aqui a prova, né? Não se preocupa não, tranquilo. Agora, o importante é você não entrar numa lei de dizer que o dia do Senhor é domingo. Esse nome domingo, não, você não vai concordar não, ok? O nosso dia, que é o dia verdadeiro do Senhor, que Ele abençoou, é o sábado. E ponto final, tá bom? Então não se preocupe não. Se o Papa disser que não é para trabalhar no domingo, né? Aí, primeiro dia da semana, sei o quê, não se preocupe não. Fique sem trabalhar mesmo e tranquilo, ok? Pois é. Agora, se você tirar um dia realmente, né? Porque você tem que ter tempo para Deus. Né? Ninguém terá desculpa não, irmão.
Ninguém terá desculpa. Eu já vi gente falar, eu não tenho tempo de ler a Bíblia, sei o quê. Eu não tenho tempo, não sei o que quer dizer. Deus deixou o sábado para que você tenha tempo para Deus, para que você tenha tempo para a sua família. Pessoas que só vivem pensando só em trabalhar, em dois empregos. Não tem tempo, irmão, não tem tempo para o filho, não tem tempo para a mulher, para a família, para passear. Irmão, é morrer em vão. Ele não desfrutou, ele não gozou a vida do seu trabalho. Só pensou em ganância, em lucro, só pensou em prosperidade. Aí morre em vão, mas não gozou a vida. O próprio Deus manda nós desfrutar, gozar do nosso trabalho com a nossa mulher. Depois eu vou mostrar dentro da Bíblia. Ok? Pois é. Então não vai haver desculpa nenhuma. Senhor, eu não tinha tempo, não sei o quê, cococó. Deus, ele vai usar os 10 mandamentos. Ele vai dizer, né? Eu deixei o sábado. Então não há desculpa nenhuma para ninguém, certo? Então o que eu quero dizer para os irmãos é que todos os pastores da teologia que falam que o sábado foi abolido, que não precisa mais guardar o sábado, esses pastores estão transgredindo a lei de Deus, certo? Estão transgredindo a lei de Deus. O sábado está ali. Pronto, irmãos, vamos acompanhar aqui, certo? Aqui vai ser complicado para algumas pessoas, né? Que aqui é complicado mesmo, né? Mas se vocês repetir várias vezes, vocês vão entender, certo? Ó, nós temos aqui, ó, primeiro dia da semana, certo? Aí vem aqui na ordem completa, tá? Então, o que acontece? Ó, veja bem. Aqui, o primeiro dia da semana, que eu já peguei mais mistério aqui, né? Aqui, o primeiro dia da semana é chamado de segunda, né? Estou botando aqui mais ou menos como fizeram, né, também a igreja romana. Olha só, a sexta-feira, o sexto dia é o número 5 no calendário gregórico, né, romano. Olha só, da Igreja Católica. Irmão, a sexta-feira, o sexto dia, não é para ser o número 5, é para ser o número 6 aqui, ó. É para ser o número 6. Então, a Igreja Romana, ela botou o número 5 no sexto dia, certo? Então, foi aquele vídeo que eu mostrei do Leandro Quadro, né? Do Leandro Quadro. Então, eles trocaram os números, né? Então, aqui, ó, quinta-feira, né? Que é chamado de o quinto dia da semana, né? O quinto dia da semana. Então, aqui é para ser o número 5, tá? Quinta-feira é para ser o número 5 aqui. Mas eles trocaram, botaram o número 4, certo? Então, o que acontece? Deixa eu ver aqui, né? Vem. Aí, o sábado, ó, o sábado que eu botei aqui, o sábado, ele cai no número 6, tá? O sábado cai no número 6, da qual toda a população guarda o sábado errado, né? No número 6. Porque o sábado é aqui abaixo. Então aqui, veja bem, irmão, aqui é para ser a sexta-feira. Aqui é para ser a sexta-feira, número 6. E o sábado aqui. Então aqui eu botei assim dessa forma, né? Que eles chamam de domingo, né? Eles chamam de domingo. Porque, na verdade, aqui é sábado. Então eu estou mostrando aqui para vocês, ó. Eu estou mostrando aqui para vocês, né, o calendário da Igreja Católica, de Gregórico, né? Então como é que eles fazem? Olha só. Aí eles chamam aqui, veja bem, eles chamam o sábado de domingo,
e chama de primeiro dia da semana, ok? Veja bem, ele chama o 7º dia de domingo e de primeiro dia da semana. Então, o que eles fazem? Daqui eles vêm para aqui, ó. Eles chamam de segunda-feira, né? Que é o segundo dia da semana. Eles chamam de segunda-feira. Aqui, irmão, aqui não é para ser chamado de segunda-feira, certo? Aqui não é para ser chamado de segunda-feira, ok? Aqui, terça-feira. Aqui você vê o número 2. Aqui é para ser o número 3, certo? É para ser o número 3. Quarta-feira, né? Que é o quarto dia da semana. Tem o número 3. Aqui é para ser o número 4. Aqui é para ser o número 4. Ok? Aí vem quinta-feira, né? Que é o quinto dia da semana. Que é o número 4. Quinta-feira, o número 4. Na verdade, tem que ser o número 5 aqui. Número 5 aqui, certo? Aí vem sexta-feira, né? Que é o sexto dia. Aí você vê aqui o número 5 no calendário gregórico romano. Que na verdade aqui na sexta-feira, aqui é para ser o número 6, ó. Estou vendo pelo celular aqui, é ruim de coisar, né? Vendo pelo celular, deixa eu ver. Pronto. Ó, aqui sexta-feira é para ser o número 6, certo? 6. Ok? Como está aqui é para ser o número 6, certo? O número 6. Aqui, veja bem, aqui é o 7, certo? O 7, certo? Aqui o 7. Então eu vou botar aqui na ordem, certo? Vou botar na ordem aqui, ó. Aqui, número 5. Pelo celular não dá muito para ver direito, deixa eu ver, vamos lá. Aqui o 3, ó, o 3. O 3, deixa eu ver. O 3. Pronto. Né? Aqui não dá não, vai complicar, né? Vai complicar. Pronto, você viu aqui, amado, né? Porque aqui vai complicar, né? Eu disse que é complicado, mas você já viu, né? Você já entendeu, irmão? Então, a sexta-feira, o sexto dia, não é para ser o número 5, é para ser o número 6, certo? Aí eu vou mostrar para vocês aqui no calendário lunar, né? No calendário lunar e do sol, né? O calendário de Deus é assim, ó, aqui, ó. O calendário de Deus é isso aqui, ó. Primeiro dia da semana. Vamos voltar aqui para baixo, ó. Certo? Aqui o número 7, eu botei sábado. Certo? Sábado. Olha aqui, o número 7, sábado. Já aqui, né? Já aqui o número 7 eu botei domingo, que eles chamam de domingo, né? O Papa. Vamos lá, veja bem, ó. Então você tem aqui, ó, o número 7, sábado. Depois do sábado, você vai vir para aqui, ó. Primeiro dia da semana, aonde o povo começava a iniciar seu trabalho novamente. Ó, primeiro dia da semana, né? Tá aqui, ó. Que nós chamamos, né? Primeiro dia da semana. Segunda-feira, né? Segunda-feira. Lá é chamado, né? Segundo dia da semana. Segundo dia da semana é o número 2, tá? Segundo dia da semana, número 2. Já aqui no calendário romano, você tem aqui, ó, segunda-feira é o número 1, é o número 1. Aí, terça-feira é o número 2. Já aqui no calendário de Deus, aqui, ó, terça-feira, né? Terça-feira, terceiro dia da semana. Você tem aqui o número 3 no calendário de Deus, ok? Aí vem quarto dia, né? Quarto dia, né? Quarta-feira. Quarto dia, quarta-feira. O número 4, quarta-feira, número 4.
quinta-feira, né? O quinto dia. Quinta-feira. Você tem um número correto, 5. Aí vem sexta-feira. Você tem um número 6, que é o número, né? O sexto dia da semana. O número 6, ó. Aí agora você tem sábado. Sábado cai no sétimo dia, certinho, certo? Então aqui em cima do sábado, o Papa empurrou o domingo. E ele chama o próprio sábado de domingo e primeiro dia da semana. Então, eles vêm para aqui, para o primeiro dia da semana, aí eles chamam de segunda-feira. Você está entendendo? Aí eu vou contar para vocês aqui, como está aqui, veja bem, esse primeiro dia da semana, que é o calendário verdadeiro de Deus, da Bíblia. Olha lá, veja bem, ó. Eu vou contar aqui no calendário gregórico, ó, segunda, terça, você vê que aqui tem o número 2, né? Terça, quarta, o número 3, quinta, o número 4, ou quarta, né? Quarta, número 4, quinta-feira, número 5. Peraí, tô me confundindo aqui, né? Tô me confundindo, deixa eu ver. Quinta, né? Quinta. Veja bem, quinta. Peraí, eu acabei me atrapalhando. Peraí, vamos lá de novo, vamos de novo. Peraí, viu? Segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado. Pronto, vamos lá. Veja só, viu? Eu me atrapalhei aqui, né? Vamos esquecer aqui esses números aqui. Vamos lá, ó. Na contagem do Papa, é assim, do Papa, ó. O primeiro dia da semana, eles chamam de segunda-feira. Vamos lá, ó. Segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado. Vai cair aqui. O sábado vai cair na sexta-feira. No número 6. O número da imperfeição. Vocês estão entendendo, irmão? Pois é. Então, a população, a Igreja Adventista, está aguardando esse sábado aqui, ó. Sexta-feira, o número 6, tá? Ok? Então, o que significa? É isso, ó. O calendário do Papa. Segundo dia da semana. Eles chamam o primeiro dia da semana de segundo dia, tá? Ó, segundo dia da semana, segunda-feira, segunda, terça. Ele chama o segundo dia de terça. Aí vem terça, quarta. Ele chama o terceiro dia de quarta. Quarta, né? Terça, aí vem quarta, né? Quarta. Já errei de novo, peraí. Já errei, vamos lá. Segunda, terça, quarta, quinta, sexta, né? Eles chamam a sexta de quinta, ou eles chamam a quinta-feira de sexta, ok? Aí vem quinta, ou, peraí. Eu acabo me atrapalhando, aí vem tal, e vem sábado, né? Sexta, né? Quinta-feira, né? Quinta-feira, sexta, sábado. Aí o sábado vai cair aqui, aí, no número 6, da imperfeição. Vocês estão entendendo, irmão? Então, no calendário romano da Igreja Católica, eles chamam o primeiro dia de segundo dia, de segunda-feira, ok? Então, a contagem que está aqui, né, correto, tá o número correto. O que eles vão fazer é isso, é chamar o primeiro dia da semana de segunda-feira, Então, vai cair o sábado aqui, na sexta-feira, no número 6, nessa contagem católica, ok? Então, na contagem de Deus, correta é essa, ó. Primeiro dia da semana, a contagem, número 1. Primeiro dia da semana, número 1. Segunda-feira, número 2, correto aqui, ó. Terça-feira,
o número 3, correto. Quarta, o número 4, correto. Quinta-feira, número 5, correto. Sexta-feira, número 6. Sábado, número 7. Ok, amado irmão? Então você repita o vídeo, faça você mesmo em casa, isto aqui, né? Porque é complicado aqui, né? Mas repita o vídeo, você mesmo faça em casa aí, e você veja, né? O quanto todos nós foi enganado, né? Então, esse calendário do Papa da Igreja Católica Romana, ele é global, né? O sistema todo global segue esse calendário pagão, certo? Eles mudaram a ciência junto com os poderosos, eles mudaram os tempos, né? Para enganar as pessoas, para que as pessoas guardem o sábado errado, né? O dia da imperfeição, né? Porque sexta-feira é o número 6. O número 6 significa a imperfeição, né? Já pertence o dia do anticristo, né? O número 6 já pertence o número do anticristo. Para você ver que eles fazem com que vocês, né, pratiquem o mandamento do anticristo, né? Você guardar o dia do número 6, né? O sábado errado, que é sexta-feira. Tá bom, irmão? Então é isso aí. Então não se preocupa muito com isso, não. Não brigue. Não brigue por causa de sábado, de domingo, não, tá? Não julgue ninguém por causa dessas coisas, não. O importante é você guardar no seu coração realmente o dia certo do sábado do Senhor. Você tem que seguir o calendário judeu, o calendário da Bíblia Sagrada, ok? Isso é que você deve fazer. E não ficar brigando aí com a Igreja Católica, não. Se preocupe com isso aí, não, tá bom?